Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom, né, nós separarmos este momento para nós desfrutarmos, né, da palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós podermos obter, né, conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim, um belo dia. Vamos à lição. E hoje, segunda-feira, 7 de julho de 2025, a lição 2 de hoje, ela tem como título O Anjo do Senhor. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 3, dos versículos 1 até 12. E aqui Moisés ele estava no deserto, trabalhando ali na cidade de Midian, cuidando de animais do seu sogro Jetro. Ele viu uma sarça ardente, né, queimando assim, com fogo assim, ardente, né, e que este fogo ele não consumia, ou seja, não acabava, né. E ele observou que ali era um milagre, né. Ele resolveu se aproximar, e eis que apareceu um anjo no meio assim da chama de fogo, né? E pede para ele retirar as sandálias, que aquele lugar era santo, para que Moisés pudesse realmente se humilhar, para que Moisés pudesse tirar todos os pensamentos maus daquele momento, os seus pecados, para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus. Porém, esse anjo no meio desse fogo ali, era o próprio Senhor Jesus, que está lá em Êxodo 3:4, onde pela voz assim, que Moisés nunca tinha ouvido, né? A voz assim, bastante potente, né? Clara, forte. E a Bíblia narra que foi assim, um contato assim, bem emocionante para Moisés, porque ele nunca tinha tido esse relacionamento com Deus dessa forma. E a primeira vez, e nós não devemos assim nos preocupar quando aqui a Sagrada Escritura diz que um anjo do Senhor era Jesus Cristo. Porque esse termo assim, de anjo, ele é um mensageiro, um porta-voz de Deus, que no hebraico é malaki, e ele pode ser assim um anjo no contexto assim angélico, mas ele pode ser humano ou pode ser divino, como diz lá em Malaquias 3:1. E é a primeira vez que um anjo do Senhor aparece nas Sagradas Escrituras, está lá em Gênesis capítulo 16, quando Hagar, né, ela foge de Sara, e ela encontra-se com um anjo celestial lá no meio do deserto, após ela fugir de Sara, né, que está lá em Gênesis 16:11. E ao total nas Sagradas Escrituras, os anjos aparecem 86 vezes. E aqui em Êxodo 3, versículos 7 a 12, Deus, ao aparecer para Moisés, ele queria dar realmente uma tarefa, né? Queria fazer um convite realmente para Moisés, para que ele pudesse ser o interventor, um libertador do povo Israel, que estava preso lá no Egito, e que Deus queria intervir, né? E ele estava realmente em busca dessa pessoa, e essa pessoa indicada era ele, Moisés. E Deus assim aparece nessa forma de anjo para falar com ele, para dar essa tarefa, um chamado, que ele queria realmente que ele fosse um líder que pudesse realmente retirar o povo de Israel ali do Egito, um lugar que Moisés conheceu muito bem,
porque ele praticamente nasceu ali no palácio do faraó, só que agora já estava assim 40 anos depois, né? Porque o povo de Israel ele estava clamando, né, por essa porque o povo de Israel estava escravizado no Egito, e Deus ouviu o clamor do povo, e a pessoa indicada realmente para libertar o povo de Israel era realmente Moisés, que já conhecia aquele país, onde ficou lá 40 anos, né, e que depois, mais 40 que ele saiu de lá do Egito. E Deus fez esse chamado porque viu o sofrimento do povo de Israel e necessitava de alguém intervir. E Deus estava atento ao sofrimento do seu povo. Que tarefa realmente grandiosa, né, que Moisés recebeu de Deus. E ele reagiu para com Deus, quando Deus disse que Moisés era realmente essa pessoa para intervir lá no Egito. Ele diz: quem sou eu para ir lá falar com o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe como ele fala assim? Como eu vou chegar lá? Está em Êxodo 3:11. E compreendendo tudo o que iria acontecer e qual seria a sua função, o seu papel em tudo isto, Moisés se perguntou por alguém que, como ele teria sido escolhido, o porquê teria sido escolhido, né? E logo no início da história nós temos a indicação de Moisés justamente pelo seu caráter, sendo um homem reto, íntegro, né? Um homem que havia se modificado depois que saiu lá do Egito, tornou-se paciente, bondoso, mansidão, e era realmente esse líder que precisava para Israel. As Sagradas Escrituras, em Êxodo 3, versículo 1 a 4, nos diz que Moisés estava assim, trabalhando, apacentando, né, um gado no deserto, sozinho, né? E justamente precisava de uma pessoa que fosse mansa, tranquila, tivesse carinho para cuidar dos animais, diante de tantas adversidades no deserto. E Moisés estava ali no deserto, próximo do Monte Sinai. E acontece algo assim tremendo, fantástico, que a Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, que está lá no verso 3. Que no hebraico, né, diz lá que é Iavé, ou seja, era o próprio Senhor que realmente estava ali como mensageiro. Ou seja, o próprio Deus se apresenta diante de Moisés pela primeira vez, e foi desta forma. Muitos se confundem porque a Bíblia diz que um anjo do Senhor, que na realidade é o próprio Jesus Cristo, né, um mensageiro, que em hebraico quer dizer Malaque. Lembrando que no livro de Apocalipse, no versículos 14:6, o próprio apóstolo João, ele diz que vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. E o anjo que João vê, nada mais é do que nós, mensageiros. Viu como realmente a conotação ela muda-se um pouco, né? Nós também somos anjos para atender as pessoas. Para sairmos para proclamar as boas novas e levar a salvação para as pessoas em todos os lugares. Nós somos mensageiros. E assim o anjo que falou com Moisés no meio daquela sarça ardente foi justamente o mensageiro, só que desta vez o próprio Jesus, o próprio Deus que se faz presente ali para realmente dar confiança para Moisés, que ele diz que lá em Êxodo 3, que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E assim um anjo que pode ser na forma humana ou divina, como diz Malaquias 3:1. E a Bíblia menciona em vários textos no Antigo Testamento que o anjo do Senhor, ele é uma pessoa divina, que diz lá em Gênesis capítulo 22:11, Gênesis capítulo 31, versículo 3 e versículos 11 e 13,
E também Juízes capítulo 2, versículos 1 e 2. Também Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2. Ou seja, que o anjo do Senhor, ele é uma pessoa divina. E assim Jesus, ele é o mensageiro de Deus. E Moisés, ao ver aquela sarça ardente assim em fogo, e que não era consumido, disse: darei uma volta e verei este fenômeno estranho que ele nunca tinha visto. A Bíblia diz que ele viu Yahvé, que ele deu uma volta para ver ali a sarça ardente, e disse com uma voz potente para o seu servo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Que está lá em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versículos 2 até 4. Deus tinha um chamado a Moisés, uma missão, um convite de libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito, que agora ele se encontrava com 80 anos. Com a profissão assim, de apacentar rebanhos, estava bem diferente do passado que ele esteve lá no Egito. Agora mais manso, mais humilde, estava numa evidente transformação para Deus. Mas ele disse para Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Que está lá em Êxodo 3:11. E aqui uma linguagem assim, bem profética e messiânica. O Senhor desceu para livrar o sofrimento do seu povo e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel, que o Deus próprio disse lá em Êxodo 3:8. E esta era a tarefa de Moisés como um libertador, uma espécie de Cristo para salvar aquele povo. E na Bíblia Deus diz que, assim, uma forma poética, é como um gemido e um profundo clamor que ele ouviu do povo dos israelitas. E Deus ouviu o clamor e revelou a preocupação por aquele povo sofrido, que está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 23 até 25. O Senhor os chamou de meu povo, que está lá em Êxodo 3:7. Ou seja, mesmo antes do Sinai e da confirmação da aliança, Israel já era o povo de Deus, é o povo escolhido do Senhor. E quando o Senhor chamou a atenção de Moisés, disse o quanto ele estava preocupado e amava aqueles israelitas no Egito. Deus mencionou a miséria, a opressão, a escravidão, o clamor de socorro e o sofrimento daquele povo. O Senhor declarou: por isso decidi a fim de livrá-los, que está lá em Êxodo 3:8. Moisés foi chamado pelo próprio Deus para voltar ao Egito, uma terra ao qual ele já havia fugido no passado, de medo, né? Para salvar a sua própria vida, e isso aos 40 anos. Agora, que está lá no ano 1490 a.C., ele volta para salvar o povo que estava preso lá por ordem de Deus. Mesmo com 80 anos, deveria encontrar um novo faraó, ou seja, o Tutemés III, que na época ele era realmente jovem quanto Moisés dentro do palácio, que estava se criando lá. A quem ele conheceu na juventude, onde ele cresceu e viveu dentro do palácio do faraó. E Deus disse a Moisés bem claro: estou lhe enviando ao faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel, que está lá em Êxodo 3:10. Amigos, que desafio gigantesco, não é, meus amigos, para Moisés. Mas nós temos que ir ao Senhor, atender seu chamado do jeito que nós estamos, né? Ele nos capacita, ele nos desenvolve dons, talentos, para nós termos mais humildade, fé e perseverança, porque ele é um Deus de transformação, de mudança de pessoas. Muda o caráter, muda a pessoa, e todas as pessoas que adentram ao tanque batismal, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, ele passa a mudar suas atitudes. E é por isso, meus amigos e minhas amigas, que Deus tem falado com todas as pessoas
através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quando você faz isso, você começa a obedecer seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, que sabe manusear bem as Escrituras, e essas passagens começam a entender porque o Espírito Santo começa a trabalhar. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador, você ganhará de presente de Deus a salvação completa, uma salvação pura e genuína. E isto quando na grande volta de Jesus a esse mundo, quando você o aceitar Ele como Salvador e Senhor, Ele ao voltar a esse mundo que está se aproximando, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, você terá a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa festa tremenda. E no mais, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraço do seu amigo João Carlos Amorim.